Olá, hoje vamos falar de um assunto que para mim é bem especial. Nós vamos falar de pessoas que eu nomeio elas, pessoas que levam o amor consigo, que levam o amor dentro delas. Eu vou contar para vocês rapidinho 3 histórias, 3 experiências que eu tive com pessoas assim. E eu fui percebendo que estas pessoas são capazes de nos ensinar muito pela própria conduta delas diante da vida e justamente diante do amor, que é o que nós vamos falar um pouco hoje. O amor é uma energia, é uma força cósmica. E nós, seres humanos, absorvemos essa força, esse raio cósmico, e à medida que ele entra em nós, nós manifestamos ele através da nossa condição, da nossa consciência, do nosso grau de evolução. Por isso que o amor tem tantas nuances, tem tantas variações. Tem pessoas que amam com posse, com chantagem, com agressão. Tem pessoas que amam cuidando, porque a vibração amor, a energia amor que está no éter, ela é trazida para cada ser humano e o ser humano manifesta ela de acordo com a sua condição. Uma vez, há uns anos atrás, eu estava viajando por uma estrada maravilhosa, belíssima. Eu estava descendo uma serra em um trecho do litoral aqui do Brasil, que é um dos litorais mais lindos do mundo. Era uma manhã bonita, um dia claro, e eu estava muito encantado com aquela situação toda. Uma estrada muito antiga, centenária, uma serra que já não era mais tão utilizada e que já compunha com a natureza. Aquela estrada já fazia parte de toda aquela situação que ali se desenvolveu. Era como se aquela estrada já tivesse criado uma espécie de harmonia com aquele ambiente, com aqueles pássaros, com aquelas árvores, com aquelas plantas. E eu toda hora parava para contemplar um pouco da vista e de tudo mais. Num determinado momento eu parei numa espécie de uma clareira, onde você tinha uma visão da serra muito bonita. E eu já estava muito encantado com tudo aquilo, muito grato a Deus, que eu sempre fico muito agradecido com essas experiências. E ali tinha um cano com água potável, que jorrava de algum ponto da montanha. Não era apenas um cano. Tinham construído ali de pedra uma espécie de uma pequena piscina, onde armazenava um pouco daquela água potável. E era tão antiga quanto a estrada, porque tinham azulejos muito bonitos ali. Algo muito belo, que também compunha e fazia parte de tudo aquilo. Não era algo agressivo à natureza. Próximo àquele bebedouro, vamos chamar assim, havia uma senhora sentada num banco de pedra que também fazia parte ali da cena por muitas décadas. Eu a cumprimentei, disse bom dia, perguntei se estava tudo bem com ela, ela fez que sim com a cabeça. E eu me lavei, tomei um pouco de água com a mão e fiquei olhando aquilo tudo. De repente ela vira para mim e fala: o senhor é capaz de ouvir a música que toca nesse cano? Eu virei para ela e falei: meu Deus, como é que a senhora sabe que eu estava prestando atenção nisso? Ela disse: eu sei quem carrega o amor dentro de si, ela me falou. Eu fiquei olhando para ela, eu falei: olha, eu estou muito encantado com esse lugar e eu estou muito impressionado com a senhora. Não fique impressionado comigo não, rapaz, ela me falou. As pessoas que carregam um amor, uma coisa forte dentro delas, uma coisa forte, ela disse, são pessoas que chegam aqui e não lavam apenas o rosto. Elas ficam mais envolvidas e algumas escutam a música que sai desse cano. Eu falei: eu estava pensando exatamente isso quando a senhora falou comigo. E a impressão que eu tinha era como se fosse uma flauta mágica. Ela talvez não tenha entendido muito. Aí eu falei: há quanto tempo a senhora vem aqui? Ela falou: desde menina. Eu passo um tempo aqui. Eu olho e fico muito ligada às pessoas que param, porque elas vão me mostrando o quanto elas são capazes ou não, o quanto elas trazem ou não algo muito forte dentro delas. Eu disse a ela: o amor. Ela disse: pode ser? Falei: olha, a senhora me impressionou e eu sou muito grato ao que a senhora me disse. Ela não se mostrou muito impressionada com a minha gratidão. Então, uma história que quando eu entrei no carro, eu até pensei: puxa vida, será que esta pessoa, esse ser, esta senhora, se eu retornar daqui a 1,5 km, voltar, ela vai estar ali? Será que ela era uma parte daquilo
num sentido mais de vida astral, talvez, de vida espiritual, eu preferi não voltar. E preferi guardar aquela senhora, aquela imagem na minha cabeça, como um ser realmente que fazia parte de tudo aquilo. Encarnado ou não, ela me mostrou que pessoas que carregam esta grande coisa, como ela falava, dentro de si, são pessoas que são capazes de ouvir música enquanto a água sai daquele cano que jorra uma água limpa da serra. A segunda história também é muito interessante. Eu estava na Serra Gaúcha, num lugar que chama Flores da Cunha. Eu tinha ido visitar alguns pontos ali. Era um final de tarde e foram muitos anos depois, eu estava já com os filhos. E eu fiquei contemplando a igreja num final de tarde e um jardineiro, um senhor, que cuidava das plantas da igreja. E quando ele notou que eu estava ali há muito tempo, olhando aquilo tudo, ele veio, tirou o chapéu de palha, me deu boa tarde e perguntou se eu precisava alguma coisa. Eu disse a ele que eu não queria incomodá-lo, que eu estava encantado com aquilo tudo. Ele me sentou aqui do lado e nós começamos a conversar. E ele me disse que já estava aposentado, mas que não conseguia largar aquelas plantas, porque ele passou a vida cuidando daquilo, os canteiros da igreja belíssimos. Ele me disse também que cada planta tinha um nome e que ele conversava com elas pela manhã. E aí veio o que me marcou nesse senhor, que para mim é um iluminado. Esse eu cheguei a tirar uma foto. Eu pedi para ele tirar uma foto comigo. E um dos meus filhos tirou essa fotografia. Esse senhor me disse: o senhor sabe o que faz uma flor desabrochar? Eu falei: não. Ele disse: amor. O amor entra por dentro daquela planta, ele me falou, e ele se manifesta na forma de flor. Se o senhor notar, o amor ele vai se manifestando nas plantinhas e nas flores. E quando a flor abre, ele me dizia, ela se espalha. E aquele amor que ela pegou da terra, ela volta a jogar no ar. E eu disse para ele: o senhor é um iluminado, que Deus abençoe o senhor e que pessoas como o senhor povoem a terra. Porque são estas as pessoas que podem fazer a nossa raça humana ainda ter alguma condição, não é? E há uma terceira história. Um dia eu entrei na igreja, há cerca de 20 anos atrás, e estava acontecendo uma missa, e era um dia importante, e a missa estava lotada de pessoas. E eu peguei o final da missa, porque eu tinha saído do trabalho, do consultório, e não tinha onde sentar. E eu falei: eu vou rezar junto com essa multidão. Aqui haverá uma oração muito forte. A hora do Pai Nosso será muito, muito poderosa, eu pensei, né? E a hora que nós íamos fazer a oração, minutos depois, uma senhora que estava do meu lado, de pé, baixa, redonda, virou para mim e falou: filho, me dá a sua mão. Eu dei minha mão a ela, e ela segurou a minha mão com muita força, com muito vigor, e nós rezamos o Pai Nosso juntos, de olhos fechados. Aquilo me invadiu, aquilo me deu uma emoção muito forte. Eu tive uma vontade muito grande de chorar até. E eu estava extremamente grato ao que vinha da energia daquela senhora. Vinha amor. Um amor que ela exalava. E que ela gratuitamente me deu a mão dela e fez com que eu tivesse acesso a toda aquela força. Como eu disse a vocês, é uma energia que vem e que em cada um de nós se manifesta de uma determinada forma. Esse jardineiro, um iluminado, dizia para mim que a flor traz essa energia pelo caule. Não é? Quando acabou a oração, eu ia virar para ela e dizer: muito obrigado, a senhora não sabe o que a senhora fez. A senhora me harmonizou. Não deu tempo. Ela me falou: eu quero que você se curve para que eu possa beijar a sua testa. E ela segurou com a mão dela o meu rosto e beijou a minha testa. Mais uma vez eu entrei no carro e pensei: talvez essa pessoa não estivesse ali. Então, 3 seres humanos, 3 histórias que eu vivenciei e que fizeram eu perceber que algumas pessoas, alguma categoria de ser humano, traz o amor consigo, que é como eu qualifico esses seres. E eu queria compartilhar isso com vocês num momento tão difícil, num momento de tanta transição. Pessoas que vivem e caminham com serenidade, com dignidade, com humildade. Pessoas que nos ensinam no silêncio.
pessoas que passam para nós a parte mais bela, positiva e rica que a vida tem. Isso faz eu lembrar a história de Penélope e de Ulisses, da mitologia. Ulisses se casa com Penélope, era um rei, e um ano e pouco depois que eles estão casados, ele vai para a guerra de Troia. E Penélope passa a esperá-lo, porque ela o amava e ele era o homem da vida dela. E à medida que a guerra se desenvolvia, ele não retornava e ela não tinha notícias dele. Começaram a aparecer pretendentes, é assim que a história conta. Começaram a lotar o castelo e começaram a abusar de tudo aquilo. Molestavam as criadas, comiam e bebiam no castelo, já com a certeza de que Ulisses jamais voltaria. E ela, ali, esperando pelo seu parceiro, pelo seu marido, pelo seu homem, e eles diziam, Ulisses não vai voltar. Ulisses morreu. E ela sentia dentro dela que não, que o marido estava vivo, que ia retornar. Aí as pressões começaram a ficar muito grandes sobre ela, porque ela tinha que escolher um pretendente. Caso contrário, aquilo não ia acabar. Aquilo estava uma verdadeira bagunça, onde nenhum deles tinha nenhum respeito pelo castelo, pelo casamento, por ela, por coisa nenhuma. Eram nobres, mas eram nobres com atitudes pouco nobres. 20 anos se passaram e a pressão aumentava. Durante esse tempo, Penélope disse, eu vou escolher um pretendente sim, para que a coisa parasse de ser tão abusiva. Mas eu só vou escolher um pretendente quando eu terminar o meu trabalho no tear. Ela estava tecendo uma mortalha para o sogro, para o pai de Ulisses. E ela dizia, a hora que esse trabalho terminar, eu vou escolher um pretendente. Mas o que ela fazia? Conta a história que ela tecia durante o dia e durante a noite ela desmanchava o que ela tinha tecido. E assim por anos. E nenhum deles se deu conta que aquele trabalho não tinha fim. Existe até uma expressão que veio da época, que era o tiar de Penélope, o trabalho de Penélope, se referindo a uma coisa incerta e interminável. Durante 20 anos ela permaneceu ali, certa de que o seu marido, o seu homem, voltaria. 20 anos se passaram, Ulisses volta da guerra, Minerva coloca ele numa forma de mendigo para que ele não seja reconhecido, e ele entra no castelo, irreconhecível como mendigo. O seu cachorro Argos reconhece ele. E naquele momento, ele, não vou me estender, expulsa aqueles pretendentes todos e eles voltam a viver um casamento. O tiar representa muito o círculo e o ciclo das coisas, da vida. É como se ela estivesse dizendo, eu não tenho pressa. O meu amor está aqui. Eu carrego o amor comigo, como jardineiro, como a senhora da serra e como as pessoas que a gente se referiu aqui, essa senhora que fez as orações comigo. São pessoas, como eu digo a vocês, que levam o amor dentro delas. Penélope também trazia o amor por Ulisses dentro dela. E isso fez com que ela, passivamente, no bom sentido da palavra, esperasse pelo marido. Você conhece alguém que carrega o amor consigo? Que traz o amor dentro de si? Não um amor possessivo, egoísta, chantagista, manipulador, que busca prazer. Não. O amor sublime. O amor numa manifestação extremamente ampla e pura. Estas pessoas com certeza captam essa força poderosa do éter e transformam isso num sentimento extremamente nobre e devolvem isso para o éter. Obrigado pelo carinho de vocês e obrigado por me ouvir.